Não precisarás de te esforçar por isso. Não precisarás de manipular nada. Não precisarás de fazer campanha por isso, porque o que está a chegar para ti não é o resultado de esforço, é a recompensa da honra. A honra que demonstraste quando ninguém aplaudiu. A integridade que mantiveste quando seria mais fácil ceder. A obediência silenciosa que nenhuma plataforma celebrou, mas que o céu aplaudiu em segredo. Tudo isso foi registrado. Tudo foi visto. Cada momento em que sussurraste, Deus, confio em ti, enquanto lágrimas corriam pelo teu rosto, foi registrado nos arquivos do céu. Pensaste que estavas a ser ignorado, preterido, esquecido. Mas o atraso nunca foi ausência, foi amplificação. O céu não estava a dizer não, estava a dizer ainda não. A plenitude ainda está a se formar. E agora, a plenitude chegou. Esta não é a hora de pequenas melhorias. Esta é a hora da transformação total, do tipo que chega até a tua linhagem e muda tudo, do tipo que vira o roteiro e reescreve o legado. Entraste num tempo em que a aceleração fará a tua cabeça girar, não de estresse, mas de admiração. Acordarás em lugares que antes só sonhavas. Receberás chamadas que nunca esperavas. Ouvirás o teu nome ser pronunciado em salas onde nunca puseste os pés, mas não ficarás chocado, porque o teu espírito já viu isso. O teu espírito sabia que isso estava a chegar. Passaste por muita coisa para acabar de mãos vazias. E Deus é demasiado intencional para deixar a tua história terminar com um sussurro. Ele está a escrever o teu próximo capítulo com traços ousados, com tinta feita de perseverança, pintada em páginas que só o propósito pode conter. Não estás apenas a entrar na prosperidade, estás a entrar num posicionamento divino, o tipo de riqueza que tem peso, não apenas zeros numa conta bancária, mas influência que ecoa pela eternidade, autoridade que remodela a cultura, intuição que revela estratégias para o reino. E as portas que se abrem diante de ti não são portas comuns, são portões geracionais. O tipo de portão que foi fechado com chaves por maldições geracionais, traumas, traição, vícios, pobreza, quebrantamento. Mas quando atravessares por eles, eles não se abrirão apenas para ti, eles se abrirão para todos que vierem depois de ti. Não estás apenas a ser elevado, estás a tornar-te um modelo, um mapa para outros seguirem, um testemunho vivo que diz, sim, Deus ainda levanta aqueles em quem ninguém acreditava. E haverá pessoas que não compreenderão, pessoas que olharão para ti e tentarão descobrir como isso aconteceu, mas não haverá fórmula para copiar, porque isto não foi fórmula, isto foi fé, fé crua, trêmula, invisível, implacável. O tipo de fé que resistiu às tempestades, o tipo que gritou louvores no vale, o tipo que se recusou a se curvar ao medo, à escassez, ao compromisso, o tipo que encarou a rejeição de frente e disse, eu ainda acredito, e por causa dessa crença, agora estás caminhando para uma manifestação que é sagrada em seu peso e imparável em seu impulso. Isso é favor divino, não influência humana. Não subiste nenhuma escada, foste levantado por mãos invisíveis, foste elevado pela graça, promovido pela promessa, e agora essa promessa está a tornar-se tangível. O que outrora viste em sonhos, o que imaginaste enquanto estavas acordado à noite, o que rabiscaste em cadernos que ninguém jamais leu, tudo está a tornar-se visível, real, inevitável. És o cumprimento das promessas feitas aos teus antepassados. As orações sussurradas a gerações estão a ser respondidas através da tua vida. A tua ascensão não é isolada, é histórica. É o céu a cumprir uma aliança que se estende além do tempo. O que você conquistar agora libertará pessoas que talvez nunca conheça. O que você administrar agora se tornará o abrigo onde outros encontrarão segurança. Porque não se trata de fama, trata-se de fundação. Você é a fundação para algo novo, algo sagrado, algo do reino. E sim, é pesado, sim, é grande, sim, é mais do que você pensava que poderia carregar. Mas você não está carregando sozinho.
O céu está com você, a graça está a envolver-te, a provisão está a perseguir-te, o vento de Deus está atrás de ti, e tudo o que precisas encontrará-te enquanto te moves. Recursos, parceiros, instruções, encontros divinos, tudo já está marcado no calendário do céu. Tudo o que tens de fazer é caminhar, caminhar pela fé, caminhar sem desculpas, caminhar com autoridade, porque esta terra pertence-te. Este território foi prometido a ti, e nenhum demônio no inferno pode impedir o que Deus já colocou em movimento. E se estás a pensar se isso realmente inclui-te, deixa-me esclarecer. Inclui. Não estás desqualificado, não pelo teu passado, não pela tua dor, não pelos teus fracassos, não pelas tuas dúvidas. Não é tarde demais, não perdeste nada. Tudo o que parecia um desvio era, na verdade, um caminho para a entrega. E agora a entrega chegou. Estás a ser chamado para salas que nem sabias que existiam, elevado a funções para as quais não se candidataste, chamado para tarefas para as quais não pensavas estar pronto. Mas estás. Nasces para isto. Foste forjado para isto. A tua capacidade foi expandida na dor. O teu discernimento foi aguçado na espera. O teu coração foi purificado no fogo. E agora, porque te recusaste a desistir, os céus declararam: está na hora. Portanto, agora a questão não é se isso vai acontecer. Já está a acontecer. A questão é: vais reconhecer isso? Vais aceitar isso? Vais permitir que o teu espírito se expanda o suficiente para conter a magnitude do que está a ser entregue à tua vida? Porque isto não é um ensaio, isto não é um teste, isto é a revelação, a manifestação divina, o cumprimento das coisas ditas há muito tempo sobre a tua linhagem, o teu nome, a tua alma. Tu cruzaste um limiar no invisível. Passaste da esperança para a certeza, da espera para a ação. Passaste do modo de sobrevivência para a abundância sobrenatural. Não estás apenas a entrar numa nova estação, tu entraste numa nova dimensão. Uma dimensão em que tudo parece igual por fora, mas tudo mudou no espiritual. E em breve, o físico não terá outra escolha a não ser acompanhar. Em breve, as evidências corresponderão às expectativas. Em breve, os sinais que apenas a tua fé via serão transmitidos para que o mundo testemunhe. Mas lembra-te, não se trata de ser visto, trata-se de ser enviado. Não estás a ascender para chamar a atenção. Estás a ascender para cumprir uma missão. Foste encarregado pelo céu de levar uma mensagem, um manto, uma missão. A riqueza que está a chegar não é apenas financeira, é reveladora, estratégica, transformadora. É uma resposta a um clamor na terra. É a solução do céu chegando em forma humana, através de ti. Existem planos codificados no teu espírito, estratégias à espera de serem desbloqueadas, sabedoria armazenada nas tuas feridas. Cada experiência dolorosa, cada batalha silenciosa, cada vez que perguntaste a Deus por quê, foi uma camada que foi adicionada ao óleo que agora carregas. Não carregas apenas inspiração, carregas transmissão. Não carregas apenas ideias, carregas instruções. Não carregas apenas sonhos, carregas o destino. E as pessoas serão atraídas para ti não por causa do teu carisma, mas por causa do que foi cultivado na tua consagração. Elas sentirão o peso, sentirão a autoridade, saberão que há algo diferente. E não é orgulho, é poder. É o tipo de poder que vem de anos de pressão, de oração, de louvor quando não havia motivo para isso. E agora, a recompensa está a ser liberada, não apenas pela resistência, mas pela obediência. Foste obediente quando isso não te beneficiava. Obediente quando isso te custou caro. Obediente quando isso te fez parecer tolo. Mas a obediência sempre convida ao transbordamento. E o teu transbordamento está aqui. Não se surpreenda quando o mundo antigo não se encaixar mais. Não se assuste quando os velhos hábitos parecerem pesados, os velhos espaços parecerem pequenos, os velhos relacionamentos parecerem estranhos. Você foi expandido.
O seu espírito cresceu além das fronteiras que antes o prendiam. Você não é mais compatível com limitações. Não está mais alinhado com a falta. A versão antiga de si mesmo não pode carregar essa nova realidade. A linguagem antiga não vai funcionar. A postura antiga não vai se encaixar. As velhas inseguranças não podem sobreviver nesta nova atmosfera. Deixa-as cair. Deixa-as morrer. Deixa-as abrir espaço para o novo. Porque esta é a época em que Deus renova todas as coisas. Não algumas coisas, todas as coisas. Novos níveis de clareza, novos reinos de estratégia, novos círculos de conexão, nova profundidade de intimidade com o céu. E não terás de te esforçar para manter isso. Porque quando Deus constrói, Ele sustenta. Quando Deus abre a porta, não precisas de bater. Quando Deus chama o teu nome, não precisas de gritar para ser ouvido. Basta aparecer, completamente, autenticamente, ousadamente. Chega de te encolheres, chega de duvidar, chega de pedir permissão para entrar no que já é teu. Não precisas da validação de pessoas que nunca viram a tua visão. Não precisas da aprovação de vozes que nunca ouviram a tua promessa. Tu foste validado por Deus. Tu foste aprovado por aquele que te formou. E se o céu disse sim, nenhuma opinião humana pode dizer o contrário. O peso deste momento é sagrado. A quietude ao teu redor não é vazia. Ela ecoa com o som dos planos do céu se alinhando. Isso não é exagero, isso é sagrado. Tu não estás a perseguir milagres, tu estás a tornar-te um. E tudo o que tocar a partir deste momento carregará o resquício do que o céu acabou de liberar sobre a sua vida. Cada conversa, cada ideia, cada aperto de mão, cada passo que der será divinamente carregado com um propósito. O que antes levava anos, agora levará dias. O que antes parecia impossível, agora se tornará o seu novo normal. Não porque tem sorte, não porque finalmente conseguiu tudo, mas porque é a hora. Designado, definido, imparável. E agora que começou, não pode ser desfeito. Nenhuma força no inferno pode retroceder o que o céu já declarou para o futuro. Nenhuma resistência pode apagar o que Deus inscreveu no plano da tua existência. Isso é irreversível. Está escrito com tinta eterna. A promessa não expira. A bênção não se evapora. A libertação não requer um comitê ou consenso. Requer apenas uma coisa: o teu sim, e tu deste, não com grandes gestos, mas com fé silenciosa. Disseste sim quando doeu. Disseste sim quando estavas com medo. Disseste sim quando não fazia sentido. Disseste sim em lágrimas, em silêncio, em segredo. E agora, todo o céu respondeu ao teu sim com um movimento divino. Estás a ser puxado pela graça para lugares que a sorte por si só não pode explicar. Estás a ser sentado em mesas onde o teu nome nunca esteve, até agora. Porque o céu acabou de escrever o teu nome em salas que costumavam ignorar-te. O céu acabou de abrir portões guardados por gigantes que nunca estavas destinado a enfrentar, porque a vitória já era tua. Isto não é o resultado de uma luta, é a manifestação da rendição. É o que acontece quando um coração permanece puro no fogo, quando uma alma permanece suave na tensão, quando um espírito permanece fiel, quando o mundo grita dúvidas. Não chegaste até aqui apenas para chegar, chegaste até aqui para te incendiar, para acender algo eterno, para acender fogos em lugares secos, para falar vida nos vales, para acordar outros guerreiros adormecidos com o som da tua conquista. Porque o que está a acontecer contigo não é apenas sobre ti. És um canal, um vaso, um sistema de entrega para que as promessas de Deus inundem a terra. O que está a passar por ti é maior do que o que está a acontecer contigo. A tua conquista se tornará o plano de outra pessoa. A tua obediência se tornará a porta aberta de outra pessoa. A tua transformação será a resposta ao clamor desesperado de outra pessoa. Agora estás a caminhar na colheita que traz efeitos em cadeia para gerações e continuará fluindo, não pela força, não pelo poder, mas pelo Espírito do Deus vivo que escolheu você, sim, você, para ser o escolhido, aquele que transforma maldições em alianças.
aquele que transforma ciclos de escassez em rios de abundância, aquele que pega cinzas e constrói altares, aquele que disse, use-me, e realmente quis dizer isso. E agora, porque tu o disseste com sinceridade, porque entregaste o teu ego, porque abaixaste a tua vontade, Deus está a fazer o que só Ele pode fazer. Ele está a elevar-te, não para seres visto, mas para veres de um novo ponto de vista, para compreenderes de uma perspectiva celestial. Começarás a discernir movimentos antes que eles aconteçam. Ouvirás sussurros antes que se tornem manchetes. Sentirás o peso dos momentos enquanto os outros estão distraídos com o barulho, porque os teus ouvidos foram sintonizados no silêncio, os teus olhos foram refinados na espera, e as tuas mãos foram treinadas para o trabalho sagrado. O que estás a carregar agora não é pesado porque é um fardo, é pesado porque é sagrado. Nunca estiveste a carregar um sonho, estavas a carregar um destino, e o destino vem sempre vestido com peso, mas esse peso não te vai quebrar. Vai construir-te, não vai esgotar-te, vai energizar-te, porque o céu sempre financia o que atribui. O céu sempre equipa o que confia. E tu, amado, foste confiado. Foste confiado com influência que não pode ser comprada, com sabedoria que não pode ser aprendida em salas de aula, com autoridade que não pode ser falsificada. E cada passo que dás agora é um eco na terra que diz, algo novo começou. Não precisas de fazer anúncios, a tua presença falará por si. Não precisas de provar nada, os teus frutos testemunharão. Não precisas de defender a tua elevação, o óleo fala por si. E quando as pessoas perguntarem, como é que conseguiste? Tu simplesmente sorrirás, não por orgulho, mas por paz, porque saberás que a resposta nunca foi como, foi sempre quem? Aquele que te viu antes da multidão, aquele que te escolheu quando ainda estavas coberto de cicatrizes, aquele que caminhou contigo quando ninguém mais o fez, aquele que esperou pacientemente enquanto tu te curavas, choravas, duvidaste, esperaste e ressuscitaste, aquele que chamou o teu nome quando estavas demasiado destroçado para o dizer por ti mesmo. E agora tu ressuscitas, não como uma vítima, não como um sobrevivente, mas como um vaso, uma carta viva escrita pela graça, assinada pelo fogo, selada com glória. E isto é apenas o começo. A revolução bilionária começou, mas o impacto dela continuará a se revelar como um rio sem fim, como um nascer do sol que nunca se põe. Agora estás a viver na abundância. Permanece fiel, permanece pronto, porque o mundo ainda não viu o que o céu está prestes a revelar através de ti. E assim continua, não como um momento fugaz, não como uma faísca que se apaga, mas como uma onda divina que ganha impulso a cada passo que dá na fé. A atmosfera à sua volta está agora repleta de promessas. O ar que respira traz um propósito. Tudo parece diferente porque é diferente. O chão sob os seus pés mudou. Já não anda na incerteza, anda na profecia. Cada passo em frente está a ser observado pelo céu e notado pelo inferno. Porque quando alguém realmente entra no seu destino, os reinos respondem. O inferno treme porque sabe que já não estás a vaguear. Estás alinhado. O céu se alegra porque o teu sim deu a Deus permissão total para inundar a tua vida com favores que não têm limite. Já não estás a esperar, estás a colher. Já não estás a sonhar, estás a construir. E cada resistência que enfrentaste antes deste momento foi simplesmente o último suspiro de uma velha estação que estava a perder o seu domínio sobre ti. O peso que carregas agora não é aleatório, é um manto forjado no fogo e batizado na espera. Este é o momento que os profetas vislumbraram e que gerações ansiaram por ver, e agora está aqui, vivo, respirando, a revelar-se em ti. Tornaste-te a resposta pela qual alguém está a orar. Tornaste-te a porta pela qual alguém precisa de passar. Tornaste-te a luz que brilhará na escuridão de outra pessoa. O teu testemunho está a transformar-se no manual de sobrevivência de outra pessoa.
A tua vida já não é só tua. É um sinal, uma confirmação viva de que Deus ainda escolhe os quebrantados, que Deus ainda usa os ignorados, que Deus ainda levanta os menos prováveis e os coroa com glória que ninguém esperava. Tu já não estás a tornar-te, tu tornaste-te. E, no entanto, mesmo agora, há mais, porque com Deus há sempre mais. Esta conquista bilionária não se limita a números ou moeda. Não se trata do tamanho da tua conta bancária. Trata-se do tamanho do teu impacto. Bilionário significa influência multiplicada. Bilionário significa administração divina. Bilionário significa que o céu confia em ti para carregar o que outros desperdiçariam. Estão a confiar-te almas, cidades, estratégias que moldam a cultura, uma visão que dá origem a instituições, sabedoria que resolve problemas que os governos não conseguiram resolver. Estás a receber acesso não porque subiste, mas porque te curvaste. E quanto mais te humilhaste, mais o céu te elevou. Não estavas a subir uma escada, estavas a criar raízes. E agora que as tuas raízes são profundas, os teus ramos podem esticar-se sem quebrar. Os ventos vão soprar, sim, mas não te vais dobrar. As tempestades vão surgir, mas não vais cair, porque o que está dentro de ti é inabalável, e o que está em ti é inegável. As pessoas vão procurar um plano e encontrarão apenas rendição. Vão procurar o teu segredo e encontrarão apenas sacrifício. Vão perguntar-se como avançaste tão rapidamente e perceberão que estavas a caminhar enquanto eles esperavam. Estavas a obedecer enquanto eles calculavam. Estavas a avançar enquanto eles hesitavam. E essa é a verdadeira moeda, fé em movimento. O céu não investe na facilidade, investe na resistência. E tu suportaste mais do que qualquer um sabe. A quebra, a privação, a solidão, a confusão, nada disso foi desperdiçado. Tudo isso foi preparação. Tu nunca estiveste a ser castigado. Estavas a ser purificado. E agora, o que antes parecia uma perda, parecerá uma vantagem. O que antes parecia um fracasso, parecerá uma base. O que antes parecia isolamento, agora será entendido como incubação. Deus escondeu-te para poder construir-te sem interferências, para poder falar sem vozes externas a interromper, para poder fazer-te crescer além do teu passado, além da tua dor, além do que qualquer pessoa esperava. E agora, a tua elevação falará por si mesma. Não com barulho, mas com frutos, não com brilho, mas com favor. Entrarás em lugares e as coisas mudarão, não porque exijas, mas porque a tua presença é agora a prova do que Deus pode fazer com uma vida entregue. Serás convidado a entrar em salas para resolver problemas que ninguém mais poderia resolver. Terás acesso a nações, não por prestígio, mas por um propósito. E a melhor parte, isso não vai apenas abençoar-te, vai abençoar através de ti. O teu avanço abrirá caminhos para outros. A tua prosperidade se tornará provisão para sonhos que ainda não nasceram. E cada vez que te derramares, o céu te reabastecerá repetidamente. Então, continua a caminhar, continua a confiar, continua a ouvir. Porque o ritmo pode mudar, mas a promessa não. Este caminho em que estás não é mais sobre chegar, é sobre transbordar. Não estás a caminhar para encontrar favor, estás a caminhar a partir do favor. As janelas do céu já se abriram, o óleo já foi derramado, os anjos já foram enviados. Os teus passos agora são acompanhados por um impulso sobrenatural, do tipo que te leva mais longe em um mês do que tu avançaste em anos. O que antes te esgotava, agora te dará força. O que antes te confundia agora fará todo o sentido. Os atrasos que te fizeram questionar o teu chamado estavam, na verdade, alinhando o tempo divino para que, quando entrasses no teu momento, todos os recursos, todos os aliados, todos os encontros divinos estivessem à tua espera, nem tarde, nem cedo, mas exatamente quando necessário. Não há volta a dar. As pontes para os velhos hábitos foram queimadas, não como castigo, mas como proteção. Não és quem eras quando começaste.
Foste remodelado pelo fogo e pela fé, pelo silêncio e pelo esforço. E agora, a versão de ti que renasce das cinzas não está ferida, está sábia. Não é tímida, mas temperada. Não está fragmentada, mas forjada. Já não estás a rezar pela sobrevivência. Agora está a administrar o reavivamento. E isso começa consigo. Reavivamento da visão, reavivamento do propósito, reavivamento da identidade. Deus está a restaurar os anos que foram roubados, os momentos que pareceram perdidos, as épocas que pareceram estéreis. Cada vez que pensou que estava tudo acabado, o céu estava apenas a começar. Cada revés foi uma preparação. Cada porta fechada foi uma correção de rumo. Não estava a ser bloqueado, estava a ser construído. E agora, a construção está concluída, os alicerces estão seguros. Estás pronto para carregar o que outros não puderam. Pronto para receber o que outros não estavam dispostos a esperar. Pronto para receber o peso que outros tentaram roubar demasiado cedo. Não te apressaste. Respeitaste o processo. Esperaste quando teria sido mais fácil forçar. Ficaste quando ir embora parecia mais lógico. Oraste quando o silêncio era a tua única resposta. E por causa disso, tu te tornaste digno da confiança do céu. Tu passaste nos testes que ninguém viu. E o céu está respondendo, não com dicas, mas com colheita. O tipo de colheita que não escorre, ela inunda. O tipo de avanço que não é sussurrado, ele grita. Tu estás prestes a viver em uma resposta de oração tão alta que abafará todas as vozes de dúvida que já tentaram falar contra ti. E isso não vai apenas mudar a tua realidade, vai silenciar o teu passado. A vergonha não caberá neste novo espaço. A culpa não te seguirá nesta elevação. O medo não te encontrará aqui. Tu superaste tudo isso. E agora, à medida que começas a ver as peças se encaixando, perceberás que isso nunca foi aleatório. Isso sempre esteve escrito. Todas as pessoas que partiram tinham que partir. Todos os atrasos tinham que acontecer. Cada desgosto teve de partir algo em ti que teria bloqueado este próximo nível. Cada desvio foi um disfarce divino. E agora vais agradecer a Deus pelas coisas que não deram certo. Vais louvá-lo pelas portas que se fecharam, porque agora compreendes que não foram rejeições. Foram redirecionamentos. Não estavas a ser negado, estavas a ser definido. E agora que a definição está completa, a revelação começa. As pessoas verão as provas, mas só tu e o céu saberão o custo. Só tu te lembrarás das noites em que te agarraste com fé trêmula, das manhãs em que acordaste com nada além de um sussurro de esperança, dos momentos em que estavas vazio e ainda assim escolheste dar tudo de ti. É por isso que esta é a tua grande conquista bilionária, porque não pediste conforto, pediste uma vocação, não persegues aplausos, persegues uma missão. E agora Deus está a mostrar ao mundo o que Ele pode fazer com uma vida entregue. Isto não é exagero, isto é sagrado, isto não é emprestado, isto é um direito de nascença. E tu estás a caminhar nisso agora, plenamente, livremente, sem medo. E agora, amado, à medida que esta história chega ao seu ritmo final, sinta esta verdade assentar profundamente nos seus ossos. O capítulo final nunca foi sobre o fim, mas sobre o surgimento do seu verdadeiro eu. O eu que o céu viu antes do início dos tempos. O eu que as provações não conseguiram quebrar, que a perda não conseguiu apagar, que o silêncio não conseguiu silenciar. O eu que esteve escondido durante temporadas, refinado em segredo e agora revelado com força sagrada. Este não é o fim da jornada, é o momento pelo qual a tua alma esperou durante todo este tempo. O momento em que te ergueste, não como uma versão de quem o mundo pensava que te tornarias, não como uma reação à dor pela qual passaste, mas como o projeto original. O plano de propósito envolto em carne, envolto em glória, envolto em sim. E agora tudo faz sentido. A espera, o choro, a dúvida. As portas que se fecharam, as que nunca se abriram, as pessoas que não puderam ficar. Já não carregas amargura,
carregas compreensão. Agora vês claramente, eles não eram fortes o suficiente para caminhar para onde tu estás a ir. O caminho era estreito, mas tinha de ser, porque o que tu carregas é demasiado valioso para ser tocado por mãos descuidadas. Foste separado, não rejeitado, parada, não punida, retida, não reprimida. E o momento em que pensaste que perdeste tudo, na verdade, foi o momento em que Deus removeu o que não podia ir contigo para a glória. Nunca estiveste a perder. Estavas a ser libertada. Libertada das expectativas. Libertada das correntes geracionais. Libertada do medo. Libertada das mentiras que tentavam dizer-te que eras tarde demais, que eras demasiado quebrada, demasiado diferente. Porque nas mãos de Deus, ser diferente é o destino. E agora os holofotes do céu não estão no teu passado, estão nos teus pés. Porque os teus pés estão a mover-se, os teus passos estão ordenados. O solo sob os teus pés é fértil. E por onde quer que andes, a graça seguirá-te. Não por causa do teu esforço, não por causa do teu desempenho, mas por causa do teu alinhamento. Esta reta final não é impulsionada pela pressão, é alimentada pela paz. Descansarás em movimento, serás elevado sem ego, construirás sem esgotamento, e o mesmo Deus que te conduziu através do fogo, agora te guiará através da realização. Ele não te trouxe até aqui para te provocar, ele trouxe-te até aqui para confiar em ti, porque agora não carregas apenas a promessa, tu és a promessa. Portanto, respire fundo, fique de cabeça erguida, limpe as lágrimas, não porque está a fingir ser forte, mas porque a tempestade passou e o sol está a nascer. E, à medida que ele nasce, você também nasce. Para novos níveis de clareza, de vocação, de coragem, para a plenitude de tudo o que você nasceu para ser. Este não é o fim da sua história. Esta é a revelação da sua missão. Esta é a libertação da tua herança. Este é o dia que os pergaminhos do céu declararam que chegaria, quando os últimos seriam os primeiros, quando os desajustados seriam os mensageiros, quando os sobrecarregados se tornariam os construtores, quando os silenciosos carregariam o som do renascimento. Este é esse dia, o teu dia, não para aplausos, não para atenção, mas para alinhamento, para autoridade, para a abundância que fluirá através das tuas mãos para gerações que nunca conhecerás, para histórias que começarão onde o teu testemunho terminou. Tem sido fiel, tem sido refinado, tem sido escolhido, e agora estás liberto. Esta foi a revolução bilionária, e ela apenas começou.